Oi, turma, espero que estejam todos bem. Nós vamos para a segunda semana do PET 2. Essa semana nós vamos continuar com uma revisão do primeiro ano. Nós vamos falar a respeito do núcleo celular. Ainda é uma revisão, semana que vem que nós vamos entrar com alguns assuntos novos, tá bom? Então, aqui nós temos o núcleo celular, ele vai ser formado pelos seguintes componentes. Nós temos a carioteca, que é a membrana nuclear, que os seres eucariontes, que são seres que têm núcleo organizado, apresentam essa carioteca, que é o que vai segurar o DNA. Os seres procariontes já não apresentam essa carioteca, essa membrana nuclear. Essa carioteca, ela apresenta poros nuclear. Esses poros são chamados de anule e é através desses poros que vai acontecer a troca entre o núcleo e o citoplasma, troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Aqui nós temos o nucleolo. O nucleolo, ele é um corpúsculo esponjoso formado de RNA ribossômico e ele vai ser responsável pela formação dos ribossomos. Então, o nucleolo vai produzir alguns grãos que nós chamamos de ribonucleoproteínas, envia esses grãos para o citoplasma e lá no citoplasma eles vão se transformar em ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteínas. Aqui nós temos o nucleoplasma, é a parte interna, é a substância que preenche a parte interna do núcleo. É formada em grande parte de água, tem algumas proteínas dissolvidas também. E aqui nós temos a cromatina. A cromatina, que são esses risquinhos que estão aqui dentro, ó, tanto de filamento, fiozinho que tem aí dentro. A cromatina nada mais é do que a molécula de DNA, o material genético. Nós temos a cromatina, que é o filamento simples de DNA, quando a célula não está em processo de divisão. E quando a célula vai dividir, o que acontece? Esse DNA, ele duplica, então vai passar a ter dois braços ali, né? Vai duplicar esse DNA e ele vai condensar, ficar todo enroladinho. Aí, quando está dividindo, esse DNA passa a ser chamado de cromossomo. Então, cromatina é o filamento simples de DNA quando a célula não está em divisão. E cromossomo é o filamento duplo de DNA quando a célula está em divisão. Aqui, o próximo, nós temos a diferença, só para mostrar, nós já falamos, da célula eucarionte e procarionte. Eucariota, procariota, mesma coisa. A célula eucarionte, ela apresenta, ó, essa estrutura aqui que está em verde, ó, é o núcleo organizado. O procarionte, ele não tem núcleo organizado. O DNA vai ficar solto no citoplasma. No caso, aqui nós temos a representação de uma bactéria. Esse DNA que fica solto no citoplasma pode ser chamado de nucleóide. Cuidado para não confundir com nucleolo. Então, pode ser chamado também de nucleóide. As células eucariontes são as células que apresentam, então, núcleo organizado, e a célula procarionte é a célula que não apresenta núcleo organizado. Procariontes são só as bactérias e cianobactérias, que são as algas azuis. Os demais seres vão ser eucariontes. Depois, aqui, uma nova representação. Então, nós temos aqui, ó, o que está em roxo aqui, né? Que é o núcleo organizado do eucarionte. E aqui nós temos o DNA solto no citoplasma, no caso dos procariontes, né? Depois, uma outra estrutura que vai aparecer no exercício de vocês. A cromatina, como eu disse, ela é um filamento simples de DNA. É um fio só. Então, aqui nós temos a parte que não está enrolada, eu chamo de eucromatina. E a parte que está aqui enroladinha, heterocromatina. Mas é um filamento simples. Depois, durante a divisão, o que vai acontecer? Vai começar
a formar uma espiral, vai começar a condensar. Então, aqui no final, eu tenho a duplicação desse DNA e vai estar todo condensado parecendo uma espiral, todo enroladinho. Aí eu chamo de cromossomo. Então, a cromatina é o filamento simples e o cromossomo é o filamento duplo de DNA. Cromatina, quando a célula não está em divisão, cromossomo, quando a célula está em divisão. Aqui nós temos um outro desenho só para representar. No primeiro, número 1, eu tenho a molécula de DNA. Depois, no número 2, eu tenho o filamento de cromatina, né? Que é a molécula de DNA. Essa cromatina, nesse desenho, tá vendo que tem umas bolinhas verdes? Essas bolinhas representam proteínas, porque a molécula de DNA, ela vai ficar associada, ela vai ficar junto com moléculas de proteína, que são chamadas de histonas, né? Então, é o DNA com a proteína. Depois, aqui tem uma estrutura na número 3 que está representando o centrômero. Centrômero é uma estrutura que fica no cromossomo, né? Que vai unir depois os braços do cromossomo. Na número 4, olha, a duplicação do DNA, são duas fitas então aqui. Essas duas fitas de DNA, elas vão ficar ligadas, tá vendo essa bolinha vermelha? Essa bolinha vermelha representa o centrômero, que vai unir esses dois braços do DNA. E depois vai condensar. Aqui é quando o cromossomo tiver atingido o grau máximo de condensação ou de espiralização, né? Vamos falar condensação, que fica mais fácil. Então, eu tenho que lembrar, cromatina, filamento simples de DNA, quando a célula não está em divisão. E o cromossomo já é um filamento duplo, então as duas fitas vão ficar unidas por esse centrômero, quando a célula está em divisão. Aqui também seria a representação, a dupla hélice do DNA. Aqui está representando, então, o DNA com as proteínas, né, que são as histonas. Depois, a cromatina aqui, ela está descondensada, desespiralada, descondensada, está sem estar condensada, enroladinho. Depois aqui, olha, no último, nós temos o cromossomo, que é quando o DNA vai estar todo condensado. Então, aqui é só uma representação das etapas, tá bom? Depois, aqui eu tenho os tipos de cromossomos, são 4 tipos de cromossomos. O metacêntrico é quando o centrômero fica no meio, vai dividir o cromossomo em 2 braços do mesmo tamanho. O submetacêntrico, o centrômero, que é a bolinha, ela fica um pouco afastada do meio. Então, o cromossomo vai ter um braço maior e o outro um pouco menor. O terceiro, gente, eu tô aprendendo a usar esse pincelzinho aqui. O centrômero, ele vai ficar quase na ponta, não é na ponta. Então, ele fica quase na ponta, dividindo o cromossomo em um braço grande, o acrocêntrico, e um braço pequeno. E o telocêntrico, o centrômero, telo vem de ponta, então o centrômero vai ficar na ponta e o cromossomo vai apresentar um braço só. Então, metacêntrico, os 2 braços do mesmo tamanho, centrômero no meio. Submetacêntrico, o centrômero vai deslocar para uma das extremidades, então é um braço maior, o outro um pouco menor. O acrocêntrico, o centrômero fica quase na extremidade, um braço bem grande, o outro pequeno. E o telocêntrico, o centrômero fica na extremidade, então o cromossomo só tem um braço. No caso, esses filamentos que vão formar, são 2 filamentos formando aqui o cromossomo. Cada filamento desse, cada braço do cromossomo, nós chamamos de cromátides, são as cromátides irmãs. O centrômero é formado de proteína e essas cromátides irmãs, esses 2 braços do cromossomo, nada mais são do que filamentos de DNA. Aqui eu tenho um cariótipo. O cariótipo é a representação do conjunto de cromossomos da pessoa, do indivíduo. Aqui nós temos, olha, na espécie humana são 46 cromossomos. Então, eles sempre formam pares. Nós temos, então, 23 pares de cromossomos. O que vai determinar se é do sexo masculino ou feminino é o último parzinho aqui, ó. Se forem 2 cromossomos iguais, nós chamamos de XX, eu sei que esse cariótipo vai ser do sexo feminino.
Se for um cromossomo maior, ó, no último par, que é o par 23, um maior e um menor, é o XY. Então, quando isso acontece, se for XY, um grande e um pequeno, eu sei que é do sexo masculino. Os demais cromossomos são iguais no homem e na mulher. Então, do número 1 até o par 22, eu não consigo identificar se é homem ou mulher, se esse conjunto de cromossomos pertence a um homem ou a uma mulher. Só pelo último par, se forem dois cromossomos iguais, XX, eu sei que é uma mulher. Se for um maior e um menor, XY, eu sei que é do sexo masculino. Aqui eu coloquei uma outra representação, só para identificar. Faz de conta que foi dado esse cariótipo pedindo para identificar. Isso é um cariótipo, um conjunto de cromossomos de um homem ou de uma mulher. Eu venho, como eu disse, do número 1 ao 22, eu não consigo identificar. Vou olhar o último par, ó, o par 23. Não tem um cromossomo grande e um pequeno? Um X e um Y? Então, eu sei que é do sexo masculino. Depois, aqui eu tenho um outro, olha. No final aqui, no par 23, eu tenho o XX, então eu sei que é do sexo feminino. E pelo cariótipo, eu consigo identificar também a presença de alguma síndrome. Então, olha, eu sei que é uma mulher porque os dois últimos são iguais, XX. Quando eu olho no par número 21, ó, eu tenho 3 cromossomos no par 21. Isso se chama trissomia do 21. Essa trissomia do 21 vai provocar a síndrome de Down. Então, é uma mulher, pelo último par, com síndrome de Down. Então, eu consigo identificar a síndrome de Down pela trissomia do par 21. E se fosse um outro par que ganhou ou que perdeu o cromossomo? Quando o par perde ou ganha cromossomos, vai provocar alguma síndrome no indivíduo. Nesse caso, para ser síndrome de Down, tem que ser 3 cromossomos no par número 21. Aí, olha, aqui as questões, que essa semana é simplesinho, né? A organela citoplasmática que se origina a partir do nucleolo e que sintetiza proteínas. O nucleolo é formado de RNA ribossômico, como nós falamos. O nucleolo é responsável pela produção de qual organela? E essa organela tem a função de produzir proteínas. Facinha essa, né? A próxima questão. Diversas proteínas, como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem de macromoléculas, moléculas grandes, pelo envoltório nuclear é possível por quê? Gente, o envoltório nuclear é a carioteca. A carioteca, eu tenho que lembrar que ela tem poros. E esses poros é que vão permitir a passagem das substâncias, né, do núcleo para o citoplasma. Vocês vão ver qual alternativa fala isso e assinalar. A questão número 3 é para numerar, né, de acordo, e assinalar a alternativa correta. Aqui apareceu o genoma. Cariótipo, que é o número 4, é o conjunto de cromossomos do indivíduo. E genoma? Genoma é o conjunto de genes do indivíduo. Então, genoma é o conjunto de genes daquela espécie, daquele indivíduo. O gene é o quê? O gene é um pedacinho do DNA responsável pela manifestação de uma característica. O cromossomo é o filamento de DNA, é o DNA, e formado por DNA, e lembra que no cromossomo nós temos também a associação de proteínas. E o cariótipo é conjunto de cromossomos de uma espécie. Vocês podem ver que tem 4, são só 3 itens, um vai ficar de fora, né? E aí vocês vão assinalar a alternativa correta. A questão número 4 está falando assim, ó. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes, ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que a letra A, um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda? Gente, a forma do núcleo e a posição do núcleo é variável, então essa já está errada. A letra B, no núcleo se encontra a cromatina.
está certo? Que é a associação da molécula de DNA e proteína imersa no citoplasma, a cromatina, essa afirmação está estranha. A letra C, o núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Lembra que, não é no núcleo, o DNA é o quê? A cada 3 bases nitrogenadas que tem no DNA, vocês estudaram ano passado, A, T, C, G, a cada 3 bases é informação para a formação de um aminoácido. Vai formar o aminoácido, um aminoácido se une com o outro, lembra da ligação peptídica? A união de aminoácidos para ter a formação de proteína. Então, é no núcleo, no DNA, que está a informação para a produção de proteínas, né? A letra D, além da molécula de DNA, o núcleo da célula contém outros organoides? Não, nem o ribossomo fica lá dentro. O nucleolo produz, lembra? Aquele grão ribonukleoproteína manda para o citoplasma e lá no citoplasma é que ele vai dar origem ao ribossomo. O núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis? Bactérias e algas azuis são seres procariontes, não tem a presença de núcleo. Depois, aí essa questão, então, gente, olha, a número 4, ela tá fácil, né? Leiam com atenção, nós já até falamos a resposta aqui. A número 5, nós até falamos o ano passado em exercício, tinha no caderno, algumas provas também apareceu em algumas provas tinha essa questão. Um estudante escreveu o seguinte, uma prova, as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique. As bactérias são procariontes. Se são seres procariontes, elas não apresentam núcleo organizado, mas elas têm o DNA disperso, solto no citoplasma. Aí vocês vão formar a resposta com as palavras de vocês. A número 6. Por que a ausência de nucleolo compromete a síntese de proteína em uma célula eucarionte? Se não tem nucleolo, não vai formar aquele grão, ribonukleoproteína. Se não forma aquele grão, consequentemente, não forma o ribossomo. Se não formar o ribossomo, nós não temos a síntese de proteína. Então, se não tiver nucleolo, nós não temos a formação do ribossomo, consequentemente, nós não temos a produção de proteína, né? Então, é o nucleolo que é responsável pela formação dos ribossomos. Vocês vão formar a resposta novamente com as palavras de vocês. A número 7, comente a frase. Cromossomos e cromatina são 2 estados morfológicos. Morfológicos é de forma diferente, né? São 2 estados com formatos diferentes dos mesmos componentes celulares de eucariotos. Cromossomo e cromatina são o quê? Filamentos de DNA, né? Cromossomo e cromatina nada mais são do que DNA. Só que o cromossomo é o filamento duplo de DNA quando a célula está em divisão e a cromatina é o filamento simples de DNA quando a célula não está em divisão. Aí vocês vão formar com as palavras de vocês a resposta também. Bom, essa semana vai ser mandado novamente o formulário para vocês. Espero ter relembrado um pouquinho da matéria, claro que é muito rapidinho, né? Porque não dá pra gente falar muito, tirar as dúvidas aqui pelo vídeo, mas eu espero que vocês tenham relembrado um pouquinho da matéria, consigam fazer as questões, e um pouquinho que vocês já tenham relembrado, que vocês tenham entendido, é claro que eu já fico muito satisfeita. Tá bom? Na semana que vem, nós teremos matéria nova, porque aí nós vamos começar a detalhar os processos de divisão celular, mitose e meiose, mas detalhar um pouco mais, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.